Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Continuando com nossos estudos sobre fruto do Espírito, hoje nós vamos falar um tema denominado longanimidade. É um tema extraído do livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Antes de falarmos propriamente sobre o assunto, se faz necessário que venhamos a falar ou definir o que vem a ser esse fruto do Espírito denominado longanimidade. Ser longânimo é uma qualidade de quem tem grandeza de encarar com coragem as adversidades, os problemas, com paciência extrema, para suportar ofensas, injúrias ou até mesmo sofrimentos. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, está escrito: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Verdade é uma só. Deus nos dá paciência quando somos testados. É muito fácil ser paciente quando tudo está bem do nosso lado. O difícil mesmo é ser paciente quando as coisas estão dando tudo errado. Você pode estar dizendo, eu sou paciente. É muita gente paciente. Eu conheço alguns. Mas teste sua paciência. Não quando tudo está bem, tudo é um mar de rosas. Teste a sua paciência nas adversidades. Mas como? Interrupção, transtorno, irritação, inatividade. Você perdeu o emprego? Teste a sua paciência. Como é que você se comporta nas interrupções? Quando você está falando e a pessoa te interrompe constantemente. Você é interrompido quando está no meio de uma conversa ou fazendo um serviço que exige muita atenção. Como é que você lida com essas interrupções? No trabalho, no lar, no lazer, enfim. Como é que você lida com essas interrupções? Como é que você se comporta diante dos transtornos? Você é igual a Marta ou a Maria? Personagens bíblicos. A Marta se aborreceu porque Maria deixava o serviço para ela fazer, todo o trabalho para ela fazer, enquanto ela ouvia a Cristo Jesus. Ela chegou ao extremo de perguntar a Cristo se ele não se importava que Maria fosse ajudá-la, dizendo que fosse, para que Cristo falasse a ela que fosse ajudar a Maria. Como é que você se comporta diante das irritações? Telefone de linha cruzada, ou não funcionando, a internet não funcionando, tráfego congestionado, comida fria, pneu furado, porque você está com pressa.
vizinhos com mau comportamento. Como é que você se comporta diante dessas situações? Nós sabemos que algumas dessas irritações são controláveis, é verdade. Mas a maioria não é. Algumas pessoas conseguem controlar a sua irritação, mas a maioria não. Olha, um exemplo que a gente pode citar é Moisés. Moisés era um homem longânimo, mas ele não entrou na terra prometida porque se irritou. Ele não teve paciência com o povo judeu, é o povo dele. Mas irritou tanto ele que ele perdeu a paciência. Deus mandou ele que tocasse na rocha, para que a rocha jorrasse água. Ele estava tão irritado que ele chegou e bateu na rocha. A impaciência de Moisés levou ele a não entrar na terra prometida. Porque ele acabou desobedecendo a Deus. Sabe, irmãos, muitas de nossas irritações vêm de pessoas, é verdade. As pessoas que nos cercam. Pai, mãe, irmão, esposa. Parente próximo. Ou um amigo muito próximo. Tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas irritantes. Nós temos que aprender com a ostra. Ela não é irritante. Ela é um grãozinho de areia. Ela transforma numa pérola. Como você se comporta diante da inatividade? A maioria das pessoas, elas se irritam, elas odeiam ficar esperando alguma coisa ou alguém. As pessoas necessitam fazer alguma coisa para não ficar parada. Elas necessitam sentir que estão no controle. Essa é uma verdade. Mas nós podemos citar o caso de Jó. Jó era um homem paciente. Ele declara que todos os dias da vida dele ele esperaria até que houvesse uma mudança na situação dele. Mas infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas não é assim. A pressa nos leva muitas vezes ao pecado. É isso que o autor de Provérbios fala lá no capítulo 19, versículo 2. Ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com os pés, peca. Infelizmente, nos nossos dias, existem dezenas de enfermidades provocadas pela impaciência e são denominadas enfermidades da pressa. E cerca de 90% das doenças cardíacas têm essa característica. Mas o que provoca a impaciência? Eu digo para vocês que só existe uma resposta para essa pergunta: a falta de paz.
Quem não tem paz consigo mesmo e paz com Deus, não pode ser paciente. Por isso, irmãos, é preciso que cada um de nós aprendamos a ser pacientes. E para ser pacientes, é preciso seguir algumas regras. A primeira regra a ser seguida é perspectiva. Ter perspectiva. Mas como assim? Nós precisamos procurar uma nova maneira de enxergar a situação ou pessoas que estão criando problemas para nós. O impaciente só se vê a si mesmo. E isso mostra que a raiz da impaciência é o egoísmo. Procure então olhar as coisas sob o ponto de vista dos outros, não o seu. Procure descobrir por que eles sentem e agem dessa maneira que estão agindo com você. A sabedoria, irmãos, a sabedoria do homem, lhe dá paciência. Ser sábio traz paciência. A sua glória está em esquecer ofensas. Não sou eu que digo. Foi Salomão, lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Então, portanto, sabedoria é ver a vida sob o ponto de vista de Deus, olhando a situação do ponto de vista de Deus. Devemos lembrar que somos apenas seres humanos. Não somos perfeitos. E não estamos no controle das coisas. Ninguém é perfeito. As pessoas cometem erros e nos decepcionam. Você comete erro e decepciona alguém. Então não existe exceção. Mas lembre-se que Deus está no controle. E Ele pode usar essa situação irritante para realizar o seu propósito na minha vida, na sua vida, e na vida de qualquer ser humano. Está escrito em Provérbios que os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor, por Deus. Deus usa circunstâncias para o bem. Ele nunca usa circunstâncias para o mal, e sim para o bem. Então vamos deixar Ele agir. Procure olhar sobre a perspectiva de Deus. Ele compara a paciência com maturidade. O longânimo é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. Não sou eu que digo, é o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29. Então, irmãos, a maturidade envolve a capacidade de esperar, de viver com gratificação. Segundo item, ou segundo quesito, é ter senso de humor. Mas como? Se eu estou irritado, vou ter senso de humor? Bom, você manda em você mesmo. Descubra então a parte divertida da frustração. Pois o coração tranquilo é a vida da carne.
Novamente vem Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O humor, irmãos, é um antídoto para a ansiedade. É um tranquilizante que não tem efeito colateral. Sorrir é o amortecedor nos choques da vida. Se você, irmão, conseguir rir das coisas ruins que acontecem, com toda certeza você vai poder conviver com elas. Deus tem senso de humor. Como? Tem. Deus tem senso de humor. E nós devemos desenvolver esse senso de humor. Deus, o mesmo Deus. Está escrito na palavra de Deus: aquele que está entronizado nos céus se rirá. Está lá no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 4. Terceiro item, irmãos, terceiro quesito, é aprofundar o nosso amor. Mas como assim? A Bíblia fala que o amor é paciente. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Então, se você ama alguém, você se interessa pelos desejos dessa pessoa, pelas necessidades, pelos sofrimentos, pelos seus pontos de vista. Se você tem amor, irmãos, nada poderá deixá-lo impaciente, com raiva, com irritação. É verdade que existem muitas coisas que podem provocar a nossa ira, a nossa impaciência. Porém, o amor nos dará paz e compreensão. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. Foi Paulo que falou para os Efésios, capítulo 4, versículo 2. Louve a Deus em qualquer circunstância. Nas boas horas, nas más horas, louve a Deus. Sabe? Ore pelas pessoas que o irritam. Se você agir assim, se você orar pelas pessoas que o irritam, você pode ter certeza que você tornará mais parecido com Cristo. Creia. Creia que se Satanás estava usando essa pessoa para tirar a sua paz, ele vai parar de usar. Porque a situação está motivando você a louvar a Deus, e não é esse o objetivo que Satanás quer para você. Ele não quer que você louve a Deus, ele quer infernizar a tua vida. Mas em vez de você se irritar, você louva a Deus e ora para aquele que está te irritando, ele com certeza vai bater em retirada. Porque isso angustia ele. Saber que ele não está conseguindo o intento dele. O outro quesito é depender de Deus. Nós dependemos de Deus a cada momento, a cada instante da nossa vida. Sabe, irmãos? Paciência não é uma questão de força, de vontade. Paciência é fruto do Espírito. Paciência não é
usar uma máscara e fazer de conta. Não. Tem muita gente por aí usando máscara e fazendo de conta que tudo está bem. A paciência é uma forma de fé. É confiança em Deus. Deus é maior do que qualquer problema. Deus pode colocar as mãos sobre os seus problemas e usá-los para o bem da sua vida. A fé, irmãos, ajuda a enxergar e perguntar a Deus. Se você está passando por uma situação, pergunta a Ele: Senhor, o que quer que eu aprenda nessa situação? Lembra lá de Abraão? Ele esperou 100 anos para ver a promessa de Deus ser cumprida na sua vida. Deus havia prometido que ele seria pai de todas as nações. Mas ele tinha uma mulher estéril. E como ter filho? Mas ele foi paciente. Ele esperou. Ele esperou 100 anos. Até que esse filho veio. A Bíblia Sagrada trata da espera. Porque esperar é demonstrar fé. E a fé agrada a Deus. É verdade que esperar é difícil quando nós temos pressa. Mas esperar pacientemente é uma evidência da fé. Olha para a história de Lázaro. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. Ele já tinha sido enterrado, colocado na sepultura. Mas Cristo Jesus, ele sabia que não tinha chegado tarde demais. Ele simplesmente falou: Lázaro, vem para fora. Jesus o chamou pelo nome. E Lázaro veio. E vivo. Uma coisa é certa, irmãos. Deus nunca está atrasado. Ele é perfeito. Ele quer que nós confiemos nele e esperamos nele. Está escrito, irmãos. Confie no Senhor e faz o bem. Deleita-se também no Senhor e concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Está escrito lá no livro de Salmos. Salmos 37, irmãos. Esse salmo, irmãos, ele nos mostra os aspectos da fé, os aspectos da dependência. Deus é paciente. E nós devemos ser como Ele. Sabe? Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Irmãos, lembre-se que a paciência faz parte do caráter de Cristo. E se faz parte do caráter de Cristo, a paciência deve fazer parte do nosso caráter. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe.
e te dê paciência para que você possa saber esperar. Amém.